A mansão era um monumento ao silêncio e à opulência, erguida em um dos bairros mais nobres de São Paulo. Suas paredes de vidro e estruturas de aço refletiam a frieza do mármore que cobria quase todos os pisos, criando um labirinto de luxo que mais parecia um museu do que um lar. Naquela noite, a chuva fina batia contra as janelas gigantes da biblioteca, um som suave que mal conseguia penetrar a imponência do lugar. Lá dentro, o cheiro de livros antigos e cera de polir se misturava ao ar rarefeito, um ambiente onde cada objeto parecia posicionado para uma fotografia de revista. Era nesse cenário de perfeição calculada que os empregados se moviam como fantasmas, treinados para serem eficientes e, acima de tudo, invisíveis, garantindo que a engrenagem daquela vida impecável jamais parasse de girar, mesmo nas horas mais tardias e solitárias. Liz, com seus 28 anos e o uniforme simples que servia como sua capa de invisibilidade, finalizava a limpeza da biblioteca. Seus movimentos eram metódicos e silenciosos. Um balé aprendido ao longo de anos de trabalho duro. Ela passava um pano macio sobre a mesa de mogno maciço quando ouviu o som de vozes se aproximando pelo corredor. Eram Carolina, a noiva deslumbrante do patrão, e seu primo, Carlos. O instinto, afiado pela necessidade de nunca estar no lugar errado, a fez agir. Em um segundo, ela se escondeu atrás de uma estante colossal, sentindo o coração acelerar. A regra era clara: não interromper, não ser vista, não existir quando os donos da casa estivessem presentes. Ali, agachada na penumbra, ela prendeu a respiração, esperando que eles passassem rapidamente, mas eles não passaram. Entraram na biblioteca e as vozes, antes abafadas, tornaram-se terrivelmente claras. A conversa que se seguiu congelou o sangue nas veias de Liz. Não falavam de assuntos familiares, mas de um plano meticuloso e cruel. Carolina e Carlos não eram apenas amantes, eram parceiros em um golpe financeiro que visava desviar milhões da empresa de Lucas, seu noivo. O plano era levá-lo à falência, manchar seu nome e culpá-lo por toda a fraude. Cada palavra era um golpe, uma revelação da traição dupla, amorosa e financeira, que se desenrolava bem ali, a poucos metros de onde ela se encolhia. A ingenuidade de Lucas era o tema central de suas risadas, um escárnio que ecoava pelo silêncio da grande sala. O ponto de ruptura veio com um som agudo e violento. Em meio a uma gargalhada, um copo de cristal se estilhaçou na mão de Carolina. O barulho cortou o ar e, para Liz, simbolizou a quebra de algo muito maior. A honra de um homem que, até aquele momento, ela via apenas como seu chefe distante. O medo de ser descoberta e perder o emprego lutava dentro dela contra uma onda avassaladora de indignação. Seus olhos, sem querer, fixaram-se em um retrato de Lucas pendurado na parede oposta. Pela primeira vez, ela não viu o CEO poderoso, o herdeiro de um império. Viu um homem vulnerável, um homem bom prestes a perder tudo por confiar nas pessoas erradas. Naquele instante, a faxineira invisível sentiu que não podia mais ficar em silêncio. As portas da biblioteca se fecharam, e o clique suave da fechadura soou como uma sentença para Liz. O silêncio que se instalou em seguida era mais pesado do que qualquer ruído. Ela permaneceu agachada, atrás da estante, com os músculos enrijecidos e a respiração suspensa, sentindo o frio do mármore atravessar a sola fina de seus sapatos. Aquele segredo, agora alojado em sua mente, transformava cada sombra da mansão em uma ameaça, cada corredor em um labirinto de perigos. O cheiro de cera e livros antigos, que antes lhe trazia uma sensação de ordem e calma, agora parecia sufocante, como o ar viciado de uma tumba. A injustiça que presenciara era tão vasta e opressora quanto a própria casa, e ela,
Uma figura minúscula e sem poder estava presa no centro de tudo, carregando um fardo que não era seu, mas que seu coração se recusava a ignorar. A vida nunca havia sido gentil com Liz. Órfã desde os 10 anos. Ela aprendeu a navegar pelo mundo com a cautela de quem sabe que não há rede de segurança. Cada emprego, cada teto sobre sua cabeça foi conquistado com um esforço dobrado e a aceitação silenciosa de que seu lugar era nas margens, servindo a um mundo ao qual jamais pertenceria. Perder aquele emprego não era apenas ficar sem renda. Era voltar ao abismo da incerteza, ao medo constante que a assombrou durante toda a sua adolescência em lares temporários. Esse pavor era uma corrente que a prendia, aconselhando-a a esquecer o que ouviu, a continuar sendo invisível, a proteger a única estabilidade que conhecia. Sua integridade e seu instinto de sobrevivência travavam uma batalha silenciosa dentro dela, uma guerra travada no território de sua alma cansada. Nos dias que se seguiram, Liz passou a observar Lucas com uma atenção que beirava a obsessão. Ela não via mais apenas o patrão distante, a figura imponente que assinava seu contra-cheque. Agora, ela procurava frestas na armadura, sinais do homem que Carolina e Carlos descreviam com tanto desdém. E ela os encontrou. Viu na maneira como ele esfregava as têmporas quando pensava estar sozinho, na sombra de exaustão em seus olhos durante uma chamada de vídeo tarde da noite e na gentileza genuína com que agradeceu a um jardineiro por um pequeno favor. Ele era, de fato, um homem bom, imerso em um mundo de negócios implacável e cego para a teia de mentiras tecida bem debaixo de seu teto. A cada detalhe, a compaixão de Liz crescia, transformando a indignação em um senso de proteção quase maternal. A virada de chave, o momento que selou seu destino, veio em uma tarde cinzenta de terça-feira. Carolina, em um acesso de fúria por uma mancha mínima em um tapete persa, acusava aos gritos uma das copeiras mais antigas. Uma senhora de mãos trêmulas e olhar assustado. Liz assistia de longe, o coração apertado, esperando a demissão humilhante. Foi quando Lucas apareceu. Com uma calma que desarmou a histeria de sua noiva, ele se interpôs, examinou a mancha e, sem levantar a voz, defendeu a funcionária, assumindo a culpa por ter derramado café mais cedo. Ele não apenas a salvou do castigo, mas restaurou sua dignidade com um simples ato de bondade. Naquele instante, Liz soube que não poderia mais se omitir. A decência daquele homem valia o risco. A decisão de agir não dissipou o medo, mas deu a ele um propósito. A bondade dele era real, e isso bastava. É por causa de momentos como este que mostram que a integridade ainda existe nos lugares mais inesperados, que sinto a necessidade de continuar compartilhando essas jornadas. Cada relato é um lembrete de que um único ato de coragem pode mudar tudo. E se inscrever no canal ajuda a garantir que mais histórias como a de Liz possam inspirar outras pessoas a fazerem a coisa certa. Ela entendeu que o silêncio a tornaria cúmplice e sua consciência não suportaria esse peso. A partir daquele momento, sua invisibilidade deixou de ser uma fraqueza e se tornou sua maior ferramenta. Ela continuaria limpando, polindo e organizando, mas agora seus olhos e ouvidos estariam mais atentos do que nunca. Sua investigação começou de forma sutil, quase imperceptível. Ela usava sua rotina como disfarce. Sua presença constante nos cômodos a tornava parte da mobília. Um extrato de conta amassado no fundo de uma lixeira no escritório de Carlos. Uma planilha de despesas deixada aberta em um tablet sobre a mesa de centro. Uma conversa telefônica abafada que ela ouvia enquanto limpava o corredor adjacente. Cada fragmento era uma peça de um quebra-cabeça aterrorizante. Ela memorizava nomes de empresas de fachada, números de contas no exterior e datas de transferências. Seu cérebro,
antes ocupado com listas de produtos de limpeza e tarefas domésticas, tornou-se um arquivo secreto, um cofre de informações que poderiam destruir os traidores e, muito possivelmente, a ela mesma. Carolina, com sua intuição afiada para qualquer coisa que pudesse ameaçar seus planos, começou a notar a mudança sutil em Liz. Não era nada que ela pudesse apontar, apenas uma quietude diferente, um olhar que parecia demorar um segundo a mais sobre certos objetos. A perseguição começou de forma velada. Carolina passava a inspecionar o trabalho de Liz com um rigor obsessivo, procurando falhas onde não existiam. Deixava comentários venenosos disfarçados de instruções, sua voz doce como mel, mas com um fundo de puro veneno. Tenha certeza de limpar bem o pó desta mesa, Liz. Não queremos que nenhum segredo fique por aí, não é mesmo? A tensão na mansão tornou-se palpável. Um duelo silencioso travado nos corredores polidos, entre a faxineira que sabia demais e a noiva que faria de tudo para manter sua farsa. Em um ato de desespero calculado, Liz tentou uma abordagem direta. Encontrou Lucas sozinho por um breve momento no jardim, enquanto ele tomava um café antes de sair para uma reunião. Com a voz trêmula, ela tentou alertá-lo, falando em termos vagos sobre ter cuidado com as pessoas em quem confiava, especialmente nos negócios. Lucas, imerso em suas próprias pressões e ainda sob o feitiço de Carolina, a ouviu com uma paciência condescendente. Agradeceu a preocupação, mas a dispensou com um aceno, interpretando seu aviso como um excesso de zelo ou, pior, uma fofoca de empregada. Para ele, a noiva perfeita e o primo prestativo eram pilares de sua vida. A rejeição foi um golpe duro, deixando Liz se sentindo impotente e ainda mais isolada em sua cruzada solitária. Aquela noite foi a mais longa de todas. A dúvida a corroeu por dentro. E se ele estivesse certo? E se ela tivesse entendido tudo errado? O medo de estar arriscando sua vida por uma fantasia, por uma interpretação equivocada, era paralisante. Ela se sentou na beirada de sua cama simples, em seu pequeno quarto nos fundos da propriedade, um contraste gritante com o luxo onde a traição florescia. Nessas horas, a gente se sente completamente sozinho contra o mundo. Saber que existe uma comunidade aqui, que acompanha e torce, é o que nos dá forças para não desistir. Sua inscrição faz toda a diferença nessa caminhada, pois nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas. Liz se sentia assim, uma ilha de verdade em um oceano de mentiras, e a maré estava subindo perigosamente. A sorte, ou talvez o destino, interveio. Na manhã seguinte, enquanto limpava o pequeno escritório que Carlos usava ocasionalmente, ela o viu sair apressado para atender a uma chamada. Em sua pressa, ele deixou para trás, sobre a mesa, um pendrive, um objeto pequeno, metálico e frio. O coração de Liz disparou. Ela olhou para o corredor, certificando-se de que ninguém a via. Com as mãos suando, ela pegou o dispositivo e o escondeu no bolso do avental. Foi um risco imenso, um ato que cruzava a linha da observação para a ação direta. Durante o resto do dia, o pequeno objeto pesava em seu bolso como se fosse feito de chumbo, uma bomba-relógio, contendo a verdade, ou, talvez, sua própria ruína. A retaliação de Carolina não tardou, como se ela pudesse sentir que a ameaça havia se tornado mais concreta. No dia seguinte, um vaso de cristal caríssimo apareceu estilhaçado no chão da sala de estar, em uma área que Liz havia acabado de limpar. Carolina a acusou publicamente, na frente de outros funcionários, de descuido e incompetência. A humilhação foi profunda. Ela não tinha como se defender. Sua palavra contra a da noiva do patrão não valia nada. Viu nos olhos dos seus colegas uma mistura de pena e o conselho silencioso para que ela simplesmente aceitasse a culpa e pedisse perdão. Liz entendeu o recado. Seu tempo naquela casa estava se esgotando. Ela precisava agir,
e precisava ser rápido antes que fosse expulsa e silenciada para sempre. Naquela noite, em seu quarto, ela usou um notebook antigo e lento para acessar o conteúdo do pendrive. O que encontrou superou seus piores medos. Não eram apenas planilhas e extratos, eram e-mails, cronogramas e cópias de documentos forjados, detalhando cada passo do golpe. O plano era desviar o último grande investimento da empresa durante o jantar de gala que aconteceria em 2 dias, transferindo a culpa para uma série de transações complexas que levariam diretamente a Lucas. Estava tudo ali. A anatomia completa da traição. O medo deu lugar a uma clareza gelada. Ela não era mais uma faxineira assustada. Ela era a única pessoa que detinha a prova, a única que poderia defender a honra daquele homem. A mansão podia ser o palco deles, mas o ato final seria escrito por ela. O salão de festas da mansão era o epicentro de um universo de aparências, uma constelação de sorrisos ensaiados e conversas polidas. O ar vibrava com o tilintar de taças de cristal e uma orquestra de sussurros sobre negócios e fortunas. No centro de tudo, no palco iluminado, Carolina estava deslumbrante. Um farol de elegância ao lado de um Carlos visivelmente satisfeito. Lucas, na primeira fila, assistia com um orgulho cego, o arquiteto de seu próprio desastre, aplaudindo os carrascos que se preparavam para o golpe final. Escondida nas sombras perto da entrada de serviço, Liz sentia o peso do pendrive em seu bolso. Cada batida de seu coração era um tambor de guerra, um chamado para a coragem que ela não sabia se possuía. O momento era agora ou nunca. Quando Carolina pegou o microfone, sua voz aveludada preenchendo o silêncio expectante, Liz deu o primeiro passo para fora da escuridão. Foi um movimento que pareceu durar uma eternidade. Cada centímetro vencido contra a maré de medo que ameaçava afogá-la. Um passo, depois outro. Atravessando o tapete felpudo que tantas vezes limpara de joelhos. As pessoas a notaram, primeiro com olhares de estranhamento, depois de irritação. Quem era aquela mulher de uniforme simples, ousando caminhar em direção ao palco? Ignorando os murmúrios, ela continuou, os olhos fixos em Lucas. Antes que Carolina pudesse iniciar seu discurso triunfante, a voz de Liz, trêmula, mas surpreendentemente clara, cortou o ar. Com licença, senhor Lucas. Antes do anúncio, há algo que todos aqui precisam ver. O choque foi instantâneo e coletivo. Com um pequeno projetor portátil que conectou ao sistema de som e imagem, Liz lançou no telão atrás do palco a verdade nua e crua. Não era uma acusação, era uma autópsia da traição. E-mails com datas e valores sublinhados, planilhas detalhando transferências para contas em paraísos fiscais e o golpe de misericórdia. Trechos de áudio da conversa na biblioteca, com as vozes de Carolina e Carlos ecoando pelo salão, rindo da ingenuidade de Lucas. O silêncio que se seguiu foi mais estrondoso do que qualquer aplauso. A cor sumiu do rosto de Carlos. A máscara de perfeição de Carolina se estilhaçou, revelando uma fúria pura e venenosa. Para Lucas, cada imagem na tela era um prego em seu coração. O mundo dele se desfazendo em tempo real, diante de todos. Sua louca, invejosa, quem é você para fazer isso? Gritou Carolina. O veneno escorrendo por sua voz agora estridente. Seguranças, tirem essa mulherzinha daqui. Ela apontou para Liz, esperando que a ordem social se restabelecesse, que a faxineira fosse esmagada pelo peso de sua insignificância. Mas foi Lucas quem se moveu. Ele se levantou, não com a fúria de um homem traído, mas com a calma gélida de um rei retomando seu trono. Caminhou até o palco e, em um gesto que calou o salão, colocou-se entre Liz e sua noiva. Silêncio. Ele disse, a palavra baixa, mas carregada de uma autoridade inquestionável. Ele não olhou para Carolina. Seus olhos estavam fixos em Liz, e neles não havia dúvida.
Apenas uma compreensão devastadora e uma gratidão avassaladora. O caos irrompeu, mas para Liz e Lucas, o mundo havia se resumido àquele espaço de poucos metros no palco. O barulho dos investidores chocados, os seguranças se aproximando de Carlos e Carolina, tudo se tornou um zumbido distante. O que importava era o olhar trocado entre eles. Não era mais o olhar de um patrão para uma empregada, de um homem poderoso para uma figura invisível. Era o olhar de um homem que acabara de ser resgatado das ruínas de sua própria vida, vendo com clareza, pela primeira vez, a força e a honra da mulher que o salvara. Naquele instante, em meio à destruição da mentira, uma nova aliança foi forjada, silenciosa e inquebrável, nascida não do luxo ou do status, mas da coragem de uma mulher que se recusou a permanecer nas sombras. A poeira do escândalo assentou lentamente, deixando para trás um silêncio denso e estranhamente purificador. Carolina e Carlos foram escoltados para fora da mansão. Suas figuras antes imponentes, agora encolhidas pela desonra, o brilho de suas ambições apagado pela luz crua da verdade. O salão, antes um palco de glamour e falsidade, era agora um campo de batalha abandonado, com taças esquecidas e canapés intocados. No meio daquele vazio, Lucas permaneceu imóvel, o olhar perdido nas provas que ainda tremeluziam no telão. Ele não sentia raiva, apenas um vazio profundo que era, ao mesmo tempo, doloroso e libertador. Quando finalmente se virou para Liz, que continuava de pé, digna em seu uniforme simples, ele não viu a faxineira. Viu a arquiteta de sua salvação, a única pessoa em seu mundo de aparências que possuía uma honra que o dinheiro não podia comprar, nem a mentira corromper. Ele se aproximou dela, seus passos ecoando no mármore. Não havia palavras de agradecimento que pudessem cobrir a magnitude do que ela fizera. Em vez disso, ele falou com uma honestidade que não usava há anos, a voz despojada de qualquer traço de CEO ou herdeiro. Você não salvou minha empresa, Liz. Você me salvou de mim mesmo, da cegueira em que eu escolhi viver. Ele olhou para as mãos dela, calejadas pelo trabalho, e viu mais força ali do que em todas as salas de reunião que já frequentou. Eu passei a vida construindo um império sobre fundações de areia, cercado por pessoas que valorizavam o que eu tinha, não o que eu sou. Você foi a única que defendeu o homem, não o nome. Ele fez uma pausa, o coração exposto. Não quero mais ser invisível para o que realmente importa. Quero construir uma vida de verdade, com um parceiro de verdade. Você aceita construir isso comigo? 2 anos se passaram, e a mansão de vidro e aço deixou de ser um mausoléu de luxo para se tornar um lar. O riso agora ecoava pelos corredores, onde antes só havia o som de passos apressados e sussurros. Liz, não mais uma sombra, mas a luz daquela casa, tornou-se sócia e a bússola moral de Lucas, tanto na vida quanto nos negócios. Juntos, eles reestruturaram a empresa, implementando políticas de transparência e valorização humana que se tornaram referência no mercado. Mas a mudança mais significativa foi a criação da Fundação Voz e Valor, uma organização dedicada a oferecer apoio jurídico e qualificação profissional para trabalhadores em situações de vulnerabilidade, garantindo que outras pessoas, como Liz um dia fora, tivessem a chance de serem ouvidas e respeitadas. A honra invisível havia se tornado um legado visível. Em uma manhã ensolarada, Liz recebeu na porta da frente uma jovem recém-contratada para a equipe de jardinagem. A moça, nervosa, mal conseguia erguer os olhos, o medo de cometer um erro estampado em seu rosto. Liz sorriu, um sorriso genuíno que desarmou toda a atenção. Seja bem-vinda. Aqui nós não olhamos para o uniforme que você veste, mas para a dedicação que você traz. Seu trabalho tem valor e sua voz importa.
Ao ver a esperança brilhar nos olhos da jovem, Liz sentiu o ciclo se completar. É por causa de desfechos como este que provam que a bondade e a coragem podem reescrever qualquer destino, que este trabalho faz sentido. Saber que vocês estão aí, apoiando e se inscrevendo, nos dá a certeza de que sempre haverá um público para a verdade e a esperança. Obrigado por nos permitir continuar contando.